Muito bem, que possamos ter uma experiência boa neste momento. Nosso tema de agora, complicadores do médium, que é o terceiro capítulo da sexta parte do livro Médium Conhece-se a Ti Mesmo. E aí nós poderíamos pensar de partida nessa situação que envolve tanto o médium em si, quanto, por exemplo, o doutrinador ou o dialogador, assim como o dirigente da reunião mediúnica. Como nós lidamos com o médium e seus complicadores. Não é fácil você tentar ajudar uma pessoa para que ela domine ou aprenda a lidar com coisas internas. Imagine um professor de educação física, ele tentando lá ajustar um movimento que você está fazendo. Ele diz, é assim, aí a gente faz assim. Não, é assim, aí a gente faz assim. Não, olhe, é para frente, aí a pessoa faz. Mas eu estou fazendo para frente. Sem consciência do processo. Não é? Eu não diria que nem seja por má vontade, por falta de consciência mesmo. Imagine tratar de estruturas dentro, as internas, as mentais, as psicológicas. Não é algo simples. Aí nesse livro, e neste capítulo, Complicadores do Médium, o Espírito Samuel Bulamarque nos chama a atenção para essa relação entre médium e mediunidade, nos dizendo que estão intimamente ligados e reciprocamente influenciados. Beleza. Carlos diria, mas todo mundo sabe disso. Quem sabe desse todo mundo, teoricamente, na prática, o negócio muda de figura. Inclusive conosco, que já atuamos há um bom tempo. Porque se assim não fosse, nós não tínhamos nossas dúvidas, nós não tínhamos aí as incertezas, nós não tínhamos o mal-estar de determinados processos, nós não teríamos uma série de questões que a gente vive exatamente por conta dessa ligação íntima que tem e dessa reciprocidade de influenciação. Ileana já ensaiou aqui, na apresentação dela, mostrar, ou trazer à tona para a nossa reflexão sobre as influências energéticas que acontecem no processo. E ainda esses dias nós conversávamos sobre isso, o quanto às vezes nós dificultamos o desenvolvimento de uma pessoa em função do nosso olhar, em função da nossa aceitação, não aceitação, da nossa afinidade, não afinidade, em função do que a gente pensa e sente, e às vezes até fala, em relação a outra pessoa. E a outra pessoa, mesmo inconscientemente, ela registra isso. Ela vai reagir ficando mais à vontade ou menos à vontade, mais espontânea ou menos espontânea, a depender do que a gente pense ou fale. Se é como médium em relação ao comportamento dele, se é como doutrinador, ou dialogador, ou esclarecedor, como chamem, ou prefiram chamar por aqui, em relação ao que ele diz, ao que ele se comporta. Do dirigente, do passista, de quem dirige. De quem dirige, inclusive, é quem mais se expõe. Não é? Porque, assim, o médium pode ser com o esclarecedor dele ou com o dirigente. O doutrinador pode ser com o médium que ele trabalha ou o dirigente. O dirigente é com todo mundo. E todos. Porque ele
tendo que conduzir dentro daquela forma, daquele modelo, pode agradar ou desagradar. E na nossa condição é mais fácil desagradar do que agradar todo mundo, né? Tem os senões e tem aí as nossas oscilações. E tem um mecanismo psicológico muito interessante que às vezes a gente não se dá conta, ou até não conhece, mas que é muito presente nessas relações, que é o que a gente chama de projeção. Quando a gente diz que a gente gosta de um professor, a gente está dizendo que a gente se afina com ele. Por afinidade, por nos ser confortável, entender a forma de explicar, a forma de lidar, a forma de fazer, a gente diz assim, eu gosto desse. Aqueles que nos obrigam a fazer um ajustamento maior, a gente acaba dizendo, no sentido geral, de que, eu não gosto desse. Por que você não gosta? Porque aí a gente pode listar um bocado de coisa. E essas coisas são diferentes do jeito que a gente gostaria que fosse para atender a nossa comodidade. Então assim, se eu estivesse no lugar de Marcelo, eu faria assim, eu conduziria de tal forma, eu falava em determinado volume, eu dizia com determinada intensidade, tá bom. Você disse muito bem, só esqueceu de lembrar se você estivesse no lugar de Marcelo. Não está no lugar de Marcelo. Então assim, Marcelo vai fazer com o jeito dele. Mas porque Ileana poderia fazer assim, poderia assim. Vamos lá? Está errado do jeito que Ileana está fazendo. Não, errado não, mas se fosse eu fazendo, eu faria dessa forma. Esse exercício de ajustamento é o trabalho central do médium. O médium, ele se ajusta para que as comunicações aconteçam. Se é um espírito muito desarvorado, ele vai ter que estar mais atento. Um espírito mais violento, ele vai ter que estar mais atento. Um espírito, coitadinho, só está ali, pelo amor de Deus, me ajude. Ele pode relaxar, porque dali não vai sair nada que esteja fora dos critérios aí de segurança e tudo mais da reunião. Então assim, ele vai estar se ajustando. Se é para oferecer uma comunicação de um espírito que tem uma faixa evolutiva melhor que a dele, ele busca elevar a faixa dele e o espírito baixa dele para poder encontrar o ponto de contato. Se ele vai realizar uma psicofonia de um espírito com uma frequência vibratória bem aquém da dele, ele vai ter que entrar na frequência do espírito, se concentrar no espírito para que a comunicação aconteça. E isso com a ajuda dos benfeitores espirituais, lá ajudando o espírito. Se o espírito quer ser ajudado, o desejo dele de receber ajuda já o impulsiona nessa direção. Se ele não quer, de forma consciente, ser ajudado, a resistência dele vai dificultar o processo. Ora, com todo esse quadro de possibilidades de ajustes de frequências, de ajustes estruturais, de flexibilidade, como ficou mais convencionado chamar, mas que Kardec chamava predominantemente de maleabilidade, a gente vai encontrar mais ou menos em função da questão da influência e da ligação do que a gente imagina no dia a dia. E o que vai criar essa dificuldade para que isso aconteça? Alguns fatores que nós, médios, todos temos e que aparece na nossa forma de ser. Aí, Samuel lembra o livro dos médios e nos propõe que a gente dê uma olhadinha lá, releia ou leia, melhor estude o capítulo Escolhos da Mediunidade. E aí nos diz, aqui neste capítulo, Complicadores do Médium, vamos enfocar sobre o médium e a necessidade de se autoconhecer. Por quê? Porque se autoconhecendo, ele vai identificar quais são os seus complicadores enquanto pessoas, se estiver disposto, vai trabalhar esses complicadores e se tornará, portanto, uma pessoa mais fácil de lidar. Sendo uma pessoa mais fácil de lidar, será, portanto, como consequência natural, um médium com maior maleabilidade, tem uma maior flexibilidade no seu ajustamento.
Os complicadores do médio estão nele mesmo, na própria personalidade, quais sejam. Aí temos insegurança, competitividade, desconfiança dos outros e poder. O Espírito Samuel Bulamarque, ele destaca esses 4 complicadores. Observe aí, estão nele mesmo, na própria personalidade. Qual é a nossa dificuldade, estando fora de um processo de autoconhecimento, para reconhecer que esses complicadores estão em nós mesmos, na nossa personalidade? Porque a gente sempre transfere a responsabilidade para o outro, ou melhor dizendo, a culpa. É o dirigente que é assim, é o esclarecedor que é dessa forma, é o outro médico que é daquela outra maneira, é o horário da reunião que não é boa, é porque o meu marido, minha esposa, cria dificuldades para que eu vá, é porque a gente está aqui concentrado e o cachorro do vizinho fica latindo e aí atrapalha. Entendeu? Sempre a gente joga para fora. E assim, vem cá, e você vai lidar com isso como? Eu não vou porque no meu trabalho é muito cansativo. Porque o meu não sei o que, não sei o que. E esses dias eu estava dizendo para uma pessoa, não, porque às vezes eu falto a reunião, porque meu trabalho é muito cansativo. E olha, todo trabalho gera cansaço. Cada um na sua atividade. Mas vai gerar. Você trabalha predominantemente sentado e ainda com ar-condicionado. E está dizendo que ele cansa muito. Não estou dizendo que é mentira. Imagine se você fosse um coletor de lixo, que vai correndo atrás do carro, pegando o lixo, colocando com aquele cheiro, com aquela coisa toda. Vamos lá. Imagine que você fosse um mecânico, que vai ficar ali apertando o parafuso o dia inteiro, embaixo do carro, sujo de graxa, de óleo e tudo mais, e de noite tem que estar lá, belezinha, de preferência, cheirosinho, na reunião mediúnica. Então assim, eu não desconsidero que toda atividade cansa. Claro, cada uma vai gerar um cansaço para o padrão que a pessoa, vive e faz e tudo mais. Entretanto, se a gente for comparar com algumas, a gente ficaria com vergonha de ficar declarando. Aí você às vezes tem na mesma reunião que se expõe de forma muito mais intensa, que poderia dizer estou cansado, e a pessoa está lá rente, quente, fiel ao trabalho. E aí eu, que trabalho sentado no ar-condicionado, nossa, mas hoje eu estou tão indisposto. Olha, aí você assim, cara, beleza. Você começa a que horas? 10 horas, o outro pegou 7. Trabalhou o dia inteiro e está lá, chegou primeiro que você. E o outro nem tem carro, você ainda tem carro. Aí assim, linda, mas você não imagina como o trânsito me estressa. Vou dizer de novo, cada um na sua realidade, é verdade. Mas se a gente comparar, diga, irmão. Perfeito. Como eu não sou bobo, eu já vou segurar essa pergunta para um momento de pergunta e resposta. Vai que não tem outro. Mas eu estou brincando, já é a segunda, porque já tem uma, né? Aí assim, mas vou segurar ela. Muito bem. E por ser boa. Sabe por quê, meu bem? Manhã, em vez de botar talco, botava mel. Aí, muito bem. Legal. Não é açúcar, era mel já. Isso. Muito. Né? Tá certo. Me aguarde. Muito bem. Vamos, aí Samuel se refere a cada questão dessa para nos ajudar na reflexão. Vamos a ela. Insegurança. Ele diz assim: inseguro, o médio titubeará nas mínimas coisas, tendendo à infantilidade de tudo avaliar ou tratar infantilmente. Eu vou... Tem umas questões aqui que eu trabalho com meus alunos, que às vezes é assim. Uma vez um aluno me fez uma pergunta boa toda. Porque às vezes tem coisas que a gente fala tanto, e ninguém nunca perguntou o que precisava ser perguntado, inclusive para si mesmo. Beleza. A gente diz que a pessoa é infantil, que não é infantil, que
está se comportando como uma criança. Mas me diz uma coisa, o que é mesmo ser infantil? Ok? O que é mesmo ser infantil? Eu vou dizer o que é ser infantil daqui a pouco. Tirar a felicidade de alguém que está todo fresquinho. Mas você está encontrando o ponto, né? Para não ficar incomodando com barulho aí. Beleza, irmão. Deus lhe abençoe. Viu? Sempre. Sim. Isso. Aí. Porque aqui é alto, né? Aí pega a corrente do ar. Beleza. Eu tinha certeza que você tinha uma função especial na minha vida. Olha que coisa legal. Quando a gente se refere, aí uma outra segunda pergunta que é muito boa. Como é que a gente pode perceber que a gente não é educado emocionalmente? Não é? Porque assim, a gente fica falando dos outros assim. E de que forma eu posso perceber em mim? Joia? Aí assim, a pessoa não é educada emocionalmente quando ela não reage emocionalmente bem às coisas que lhe acontecem. Aí a segunda pergunta, e o que é não agir bem emocionalmente às coisas que lhe acontecem? É agir com desproporcionalidade. Usando uma expressão do senso comum, é fazer tempestade com um copo d'água. A reação desproporcional ao que aconteceu indica que você não é educado emocionalmente. E o infantil? Exatamente, na inadequação da reação. Uma pessoa adulta e madura reagiria de forma madura e adulta, e não dessa forma que é uma característica de criança. Exemplo, frente a determinada situação, em vez de fazer o enfrentamento de forma educada, de forma madura e tratar da questão, chora. Não consegue falar, que nem a criança que por não conseguir falar chora porque está insatisfeita. Ok? Então o choro em uma situação que pediria uma outra forma de enfrentamento indicaria essa infantilidade. Mas o riso também. Todas as vezes que eu estou tratando, eu deveria tratar de um assunto sério, de forma séria, e eu não consigo não dar risada porque fiquei constrangido, isso também é infantil. E aí, um conteúdo que mostra muito bem isso seria, se fôssemos falar aqui sobre questões de ordem sexual. Nós não temos ninguém aqui na sala com menos de 30. Eu correria o risco de aumentar em 10 anos pelo menos. Com menos de 40. Eu acho que eu poderia subir um pouquinho mais 10 anos. Com menos de 50. E talvez eu seja, nesse momento, o mais novo, que tenho 51. Você tem 50? Então tá, ganhou. Muito obrigado, para não deixar essa ilusão na minha cabeça. Isso é que é ser útil. Perfeito. Tem 50, né? Joia. É de 69. Muito bem. Se fosse de 68, a diferença ia ser bem pouca. Porque daqui para o final do ano acabava esse negócio. Aí tá. Mas vamos lá. Joia. Não teve jeito, ela é mais nova. Então tá. Mas eu fui até o último round. Você foi? Aí assim, não temos ninguém com menos de 50. Adultos, vividos. E aí, se fôssemos tratar de um tema de ordem sexual, em algum momento iríamos rir, e não porque eu seja engraçadinho, mas pelo tema. Poderíamos ver, a depender de como eu tratasse da situação, e eu sou bom para tratar disso, porque eu falo com muita naturalidade sobre a questão, de verdade.
E aí, assim, quando uma ou outra pessoa se sentisse constrangida com o tema que estava sendo tratado de forma devida, de forma equilibrada, de forma científica, de forma filosófica, mas você não já viveu tudo isso? Por que você está constrangido de falar sobre isso? A sua forma de lidar com isso não está adequada à sua idade. Porque se fosse lá criança ou adolescente, a gente até dizia, é porque é criança ou é porque é adolescente. E aí tem gente que começa a rir e não para. Por que perdeu o controle? Porque você está lidando de forma inadequada com a situação. Beleza? Sobre sexo parece que fica tudo bem, né? Pode pegar isso e trazer para a mediunidade, que é a mesma coisa, gente. Aí, para eu dizer que tive uma percepção espiritual, a gente fica cheio de dedo. Para dizer que aconteceu, que viu, ai meu Deus, eu vi um espírito ali, o coração está quase saindo pela blusa. Mas rapaz, você está assim porque você não é espírita? Sou, mas sim, rapaz. E o que foi? Não, porque em casa, quando eu olhei, eu vi um vulto passar. Lá ele, crendo. Meu Deus do céu, você trabalha na mediúnica? Trabalho, mas olhe, na mediúnica é na mediúnica, lá em casa é lá em casa. Ei, por que você está reagindo dessa forma? Você não já estudou sobre mediunidade? Você não sabe que os espíritos existem? Foi um espírito que lhe ameaçou? Você viu que ele queria lhe fazer o mal? Não queria fazer o mal não, mas estava lá, ó. Ei, com todos esses anos, você sendo espírita, trabalhando na mediúnica, você ainda lida dessa forma? Eu morro de medo. Ok, compreensivo, é humano, é processo, mas a gente está lidando de forma infantil com a questão. Ok? Ou seja, internamente, na minha relação com essa questão, eu não amadureci junto com a minha idade. Eu estou me comportando como se fosse uma criança, frente a algo que seria para eu lidar de forma diferente. Aí, eu vivo uma experiência espiritual, qualquer, um desdobramento, uma coisa, e aí eu fico naquele encantamento, e olha, eu não vou nem contar, porque vão achar que é mentira. Ei, está na sua cabeça isso. Alguém já lhe disse que não era? Por que você não pode viver essa experiência? E aí, ainda mais, e às vezes a gente fica querendo saber se é ou se não é, mas rapaz, você viveu, não vai alterar em nada se não for. Porque às vezes não é algo do tipo, sei lá, que vai interferir em nada. Foi uma experiência pessoal. Ai, eu tive um sonho, assim, eu estava fora do corpo e eu voava. Será que é verdade? Você não precisa saber se era verdade ou não. É possível? É. É possível voltar? É. É possível sair do corpo? É. Você teve essa experiência? Por quê? Aí eu pergunto para Marcelo. Aí Marcelo me diz, olha, pode ser, pode não ser. Porque... Aí não. Aí para Ileana me disse que é. Aí eu vou para Carlos. Ei, cara, você está dando muito mais valor do que a situação tem. É algo natural, é do espírito. O espírito, não, mas por quê? Na verdade, eu até já perguntei. Uma vez foi uma criatura lá no Porto da Esperança, em Nelson, e ela me fez uma pergunta e eu respondi. Olha, Lindomar, eu vim aqui fazer uma pergunta para você. Eu respondi. Aí quando eu respondi, eu vi uma ponta de decepção. Aí ela me diz assim, eu fui em Salvador, perguntei a Edivaldo, ele me disse a mesma coisa. Eu fui em Medrado, perguntei, ele me disse a mesma coisa. Eu encontrei em um evento o Raul Teixeira, perguntei, ele me disse que é a mesma coisa. Aí eu venho aqui e pergunto para você, você diz a mesma coisa. Rapaz. Não, é isso. Aí eu disse para ela assim, que pena que eu não lhe dei a resposta que você queria ouvir, não é? Porque todos deram a mesma resposta, porque o fundamento é o mesmo. É espírita. Se você quiser um outro, talvez você tenha que ir para Marte. Ou quem sabe uma outra interpretação. Gente, então assim, essas situações nos colocam como uma criança que você está dizendo, 2 mais 2 quanto é? 4. 2 mais 2 quanto é? 4. 2 mais...
estão me enganando. Ok? Algo assim. Só que a gente não tem 4 anos. Tem um pouco mais de 40. Aí assim, ei, está na hora de aprender a lidar com essas questões de forma madura. Competitividade. A competitividade se manifestará como pedra de tropeço, pois se equivocará na concepção. O médio, quando quiser ser mais, alguém sendo menos, não partilhando uma experiência em que todos adquiram mais um pouco. Pois é, a competitividade é um problema na empresa, em casa, no centro espírita como um todo, na reunião mediúnica, porque na competitividade a gente quer ser mais que o outro. Vamos ser mais junto. Em vez de jogar tênis, como diz Rubem Alves, vamos jogar frescobol. No tênis, alguém perde para alguém ganhar. Ou para alguém ganhar, alguém tem que perder. No frescobol, é assim, o esforço dos dois é para a bola não cair. Demorar o máximo de tempo, ou seja, eu jogo com você e não contra você. É uma questão. Eu já vi muita gente sair de centro espírita por conta de competitividade. É algo sério, 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 sério no nosso movimento e na experiência humana. Desconfiança dos outros. Por ser inseguro, projetará nos outros a desconfiança que tem dupla característica. A de não achar que ninguém pode realizar o que não consegue, ou, por medos pessoais, universalizar a crença de não confiar em ninguém. Que são 2 absurdos. Eu já vi cada maluquice. Eu já vi gente boa, autor de não sei quantos livros espíritas, dizer assim: tal pessoa fica dizendo que vive essa experiência. Eu trabalho em mediúnica, nunca aconteceu um caso lá com isso. Ora, isso não existe. Por que a pessoa estava dizendo isso? Porque estava afetada, entrou em uma relação de competitividade e estava raciocinando não com a inteligência que tinha, cognitiva, mas com a inteligência emocional. É que nem uma criança dizendo que certas coisas não existem, que não consegue alcançar. Rapaz, grupos espirituais diferentes, metodologias diferentes, os assistidos são diferentes. Então, assim, não tem que ser os mesmos casos. Aí, assim, porque nunca aconteceu um caso desse aqui comigo, eu vou dizer que não existe. Esse raciocínio é tipo dos cientistas materialistas que, por não conseguirem provar com a metodologia materialista, positivista, reducionista, o fenômeno espiritual, diz que não existe. Não existe. Por que você está dizendo que não existe? Porque a gente nunca conseguiu provar. Porque nunca conseguiu provar, não existe. Acorde. Olha, talvez você não esteja usando a forma correta. Aí, o caso que Leana colocou do centro que não tem a mediúnica porque falta doutrinador. Aí a pessoa vem e diz assim: Lindomar, qual o problema que você acha que tem? Eu disse: esse é o velho e grande problema estrutural. A pessoa diz: como? Da estrutura. Ou seja, se quem dirige soubesse, formava, quem não tem formação ia ter. E assim, eu disse para quem estava perguntando e que dirigia: mas não tem jeito, essa é a verdade. Se eu sou formador e eu dirijo, eu vou formar pessoas com tranquilidade. Se eu não me sinto na condição de formar, eu vou ter dificuldade de ter trabalhadores, porque não cai trabalhador pronto. Não cai. No centro espírita, na grande maioria, as pessoas procuram tratamento, do tratamento acaba indo para o estudo, do estudo vira trabalhador. Se não tiver essa formação, não acontece. Então, assim, se eu, mesmo eu sendo o dirigente, eu sou o presidente do centro, mas eu não entendo das atividades que o centro tem, eu não vou formar. A não ser que a pessoa tenha uma habilidade fantástica de delegar atividades.
Isso eu não sei. Marcelo, você sabe isso, você faz. Isso, Ilana, não entendo nada disso, mas sei que você entende. Você faz. Você vai me informando o que é que está acontecendo, porque em última instância, quem assina sou eu bato o martelo, e se tiver qualquer problema, sou eu que vou preso como representante. Meus bens são os que vão, e está lá no contrato. Se o centro falir, os bens, não sabia não? Os bens de quem é o presidente é que vai assumir. Sério, isso é legal, tá? Aí você assim, meu Deus do céu, isso é sério? Isso é sério, porque você é quem representa ali, beleza. Cara, vá e forme. Aí eu pergunto para a pessoa: vem cá, você faz o que na mediúnica? Aí eu nada, não me meta nisso não, porque pronto, está explicado porque que está faltando trabalhador. Porque se você poderia estar formando e você diz, não me meta nisso não, eu não faço, está explicado. Ok? Então assim, quando a gente começa a entender, não é porque não acontece comigo que vai acontecer com outro. E tem uma questão também invertida, que aí, como acontece com os outros, eu quero que aconteça comigo. E essa é a perspectiva que mais desencadeia animismo. Aconteceu e isso é da experiência humana, viu? A gente administra isso, mas é muito natural. Aconteceu, aí eu posso assim, segurar a onda, puxar o freio de mão, na hora de dizer assim, estou viajando na maionese, mas tem um impulso nas melhores das intenções. Ou então, a gente se esconde em uma crença. Não, isso aí, comigo não. Por que não? O lugar de equilíbrio seria esse lugar de neutralidade, ou de ponderabilidade, né? Porque essa neutralidade absoluta não existe. Eu não vou nem ficar aqui desejando e cavando uma situação, nem tampouco vou para o outro lado dizendo, isso comigo não acontece. Não, isso jamais vai acontecer comigo. Eu conheço várias pessoas com possibilidade de serem médiuns psicofônicos, que não atuam, nem a coisa vai em frente, porque elas acreditam que com ela nunca vai acontecer isso. Não, comigo não. Não, isso comigo não funciona não. Não, é que eu não sou não. Que pode ser, porque acha que ser médium psicofônico é a 8ª maravilha do mundo, ou porque acha que ser médium é um karma, porque só é médium quem errou muito no passado. Uma é uma visão exacerbada positiva, a outra uma visão exacerbada negativa. Me diz aí quem não errou no passado. Então assim, a gente pode cair por um lado ou pelo outro, ok? Então, saia dessa, e aí para de ficar desconfiando dos outros o tempo todo. Está fazendo alguma coisa errada, vai dizer, vai não sei o quê. Espera aí, rapaz, se permita. Agora, não seja ingênuo, mas não precisa ficar neurótico, porque a neurose é um problema, né? Você cria uma fixação, neurose tira a paz da gente, transforma a nossa vida em um inferno, acha que tudo está dirigido para aquilo, tudo tem que ser aquela questão, aí vai precisar de tratamento. Poder. Já o poder, diz-nos Samuel Bulamarque, que tem sido analisado exaustivamente, acaba sendo querido e requerido por todos. Querido, dimensão afetiva, requerido, solicitado, na faixa evolutiva em que estagiamos, mesmo por aqueles que discursam não querer tê-lo. Todos queremos ter poder. Mantendo-se no cargo, argumentando a dissimulação com as assertivas generosas de que não tinha outro jeito, eles querem assim, é meu karma, é a vontade de Deus, etc. O problema não é a gente saber que quer poder, é a gente não deixar o poder tomar a cabeça da gente. Esse é o lance. Eu quero estar ali e me sinto bem colaborando, fazendo.
Enquanto a gente negar que no fundo a gente está insatisfeito, porque não tem o poder que gostaria, porque perdeu o poder, o que for relacionado a poder, vai ficar sofrendo. Uma das coisas, isso em Centro Espírita acontece muito, nas empresas também. Por exemplo, lá na universidade, ou coisinha complicada, quando chega, por exemplo, reitoria, direção de departamento, de colegiados, são cargos eletivos. Então, você, né, tem a campanha, os pares votam e tal, e se você ganhar, você assume. Rapaz, aquela história de que quem foi rei nunca quer deixar de ser majestade é incrível. Rapaz, em vez de ajudar, a pessoa assumiu, e às vezes nem concorreu, não queria, às vezes nem podia mais, já foi o tanto que podia, mas mina a direção da outra pessoa. Aí assim, peraí, deixa a pessoa fazer. Não, mas é que eu entendo que as pessoas lhe procurem ainda, porque você realmente foi uma referência, tem liderança. Mas se você souber administrar, quando chegar determinadas situações na sua mão, você vai dizer assim, procure tal pessoa. Essa é uma decisão de tal pessoa. Eu até aqui, ia depender de quem venha, você nem dá o parecer para ela já não usar de forma comparativa. Aí, assim, é um exercício para nós todos. A gente tinha feito um acerto lá no Porto da Esperança, que eu seria, em 2 pleitos, quando fundou, tudo bem, tá bom, para assumir a presidência joia, não queria, mas então vamos lá. Mas depois vai você e tal. Só que coincidiu nesse período que teve que mudar, por uma exigência constitucional e tal, o estatuto. E no nosso estatuto estava lá já previsto, isso foi pensado, que não poderia estar em mais de 2 pleitos. Beleza. Quando foi chegando perto, eu fui me trabalhando, eu fui morrendo como presidente. Eu fui fazendo o trabalho comigo mesmo, tipo, já vou largando o osso aqui. Já vou largando o osso, porque eu não quero fazer o que eu vejo acontecendo. E eu não sou melhor do que ninguém. Se eu não me trabalhar, vou fazer igual ou pior. Então, assim, beleza. Já com esse trabalho todo feito, já nem me sentindo mais presidente, porque uma coisa é o que diz o estatuto, o regimento, né? Outra coisa é o que a gente sente. Beleza. Aí com essa mudança, Jorge e Leana e as pessoas da diretoria começaram a articular, querendo que eu continuasse. E eu disse, olha, não foi isso que a gente combinou. Pouco importa se vai mudar, a lei está dizendo que é para mudar, e nessa mudança a gente pode alterar essa restrição. A gente tinha combinado, o que a gente combinou, a gente só botou lá no estatuto para formalizar, mas foi um acerto entre a gente. Eu não quero, estou fora. Vai você, vai Leana, vocês se virem aí. Aí os dois jogaram sujo comigo. E aqui é bom porque a gente fala assim na frente. Jogaram sujo comigo. Que aí disseram assim, não, se você não for, a gente também não assume. E se não for você, a gente não faz parte da diretoria. 2 traíras. Porque eu confiava profundamente que vocês fossem assumir. Beleza. Aí assim, fiquei. Bom, tá bom, vamos para a Assembleia. E esse ponto só passava se fosse unanimidade. Beleza. Eu disse com os meus botões e com os obsessores todos. Eu vou ser quem vai votar contra, e esse item não vai passar. A gente vai fazer a atualização e alguém vai ter que assumir. Aí começa a reunião. E aí cada um foi falando, não, porque não sei o quê, cada um defendendo lá e me deixando na fogueira. Aí foi, quando chegou a minha, era o último voto.
E eu ia dizer, deixa aí porque não cai mais. Eu ia dizer, sinto muito, que bom que vocês querem que eu continue, só que quem não quer sou eu. Meu voto é não. Na hora que eu me preparei todo, o Espírito Samuel Bulamarque chegou perto de mim e disse assim: olhe lá o que é que o senhor vai fazer. O senhor vai comprometer o projeto espiritual. Rapaz, eu mudei de opinião, eu mudei meu voto contrariado. Porque eu tinha me preparado, aquela história de que o mestre tem que morrer para que o discípulo vá embora. Então assim, de boa. Aí eu ponderei, aí disse, meu voto seria não. Por isso, eu acho que todo mundo tem que pegar na alça do caixão, tem que assumir essa responsabilidade, tem que crescer no processo, Mas duas coisas. Tem uma característica minha que eu acho boa. Comigo todo mundo trabalha, mesmo. A gente está aqui viajando no trabalho e a atividade está lá acontecendo, e com qualidade. Segunda questão, eu continuando, todo mundo vai continuar fazendo o que está fazendo. Então é uma possibilidade de cada um continuar crescendo. E a outra, que Samuel disse que eu devia ter cuidado com a minha decisão, e a minha decisão estava certa. Não. Agora, vou pedir a vocês uma coisa. Não me cobrem nada. Eu vou ter que reconstruir, porque há 6 meses eu vim me trabalhando para sair desse lugar. Eu sei que eu vou precisar reconstruir essa relação psíquica com esse lugar, que eu não tenho mais. Beleza, foi feito, foi. E sabendo disto, eu não podia me permitir diferente. Eu compreendo esse processo, eu falo dessas coisas para as pessoas, eu ensino isso para quem vai ser psicólogo, para quem vai ser psicanalista. Então como é que eu não vou usar isso comigo? Então assim, eu preciso de tempo para ir me destituindo desse lugar. Tem gente que morre logo quando aposenta, que entra em depressão e tudo mais, porque ela não consegue se ver fora daquela situação. Acabou, você não é mais isso, aquilo, aquilo outro. As pessoas não vão lhe procurar mais nessa função. Então assim, tem gente que se esvazia de tal forma que acaba adoecendo e morre, tá? Então assim, como lidar com essa questão? E aí o problema não é ter ou não poder, é o que a gente vai fazer com ele. Isso é sério. Se a gente não tiver atenção, legal, você quer ter poder? Quero. Não tem problema nenhum, tenha. A questão é, o que você vai fazer com ele? Ou até mais do que isso, o que ele vai fazer com você? Lembra lá da história de Chico? Da grana que ele recebeu lá? E ele disse, assim não recebendo, mas já faz a doação que eu vou passar. Ele não quis nem dormir com o dinheiro na mão dele. E todo mundo lá, nossa, o que você não poderia fazer com esse dinheiro, Chico? Ele disse, e o que esse dinheiro não poderia fazer comigo? Alguém atento à questão. Atento. E a gente vê o contrário na casa espírita assim, Tem gente que chega quebrado, mas vira um trabalhador fantástico, rente ali, firme. Aí vai mudando, a grana vai entrando, vai ficando mais folgada. Daqui a pouco eu já não posso mais porque eu vou viajar, já não posso mais porque final de semana eu já não participo mais porque eu tenho que dar atenção à família. Não é que não tem que dar atenção à família não, observe. É que quando estava quebrado podia tudo. Quando a grana entrou, que folgou, agora eu já não tenho mais tempo porque eu vou fazer outras coisas. Como é difícil a gente lidar com essa relação, sabe? É assim, gente, mas... Não, você tem que sair com sua família? Tem, concordo plenamente. Você pode tirar férias? Pode, vá. Vai viajar? Vá, sem problema nenhum. O problema é que antes a perspectiva era outra, e agora ela mudou. O problema não está em ir, está em como você se relaciona. Eu digo para as pessoas que não têm o hábito de faltar nas reuniões, que fica sofrida se for faltar. Você pode faltar tranquilamente. Você vai faltar porque precisa, não é porque quer. O problema é quem pode
e que está em luta para saber se vai ou se não vai. Esse é que é preocupante. Você que está ali, pegando na alça do caixão, tipo, ó, tô dentro aqui na relação, esse não é problema, não está sofrendo. Bom, como disse Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão, voluntarista, pessimista, que nasceu em 1788 e morreu em 1860, nada é tão ruim que não possa ficar pior. Isso não está no livro, isso aí é um adendo nosso. Por que isso? Olha o que Samuel faz, cruzando os 4 complicadores. Ele diz: imaginem o que um inseguro fará tendo poder. O que um poderoso fará com aqueles que ele julgue competidores. E mais, um competidor inseguro que tenha poder e não consiga se livrar da desconfiança dos outros. É o cão. Imagine, sério, poder na mão da gente e a gente sendo inseguro. Qualquer pessoa que entrar na faixa vai correr risco, porque eu tenho um poder. Aí, essa pessoa que tem poder e resolve competir com os outros, vai ser leal na competição? De forma nenhuma. E se for um competidor inseguro que tenha poder, coitado daqueles que ele desconfie, historicamente se manda matar. Historicamente se manda matar. Aí você diz assim: meu Deus do céu, pega isso, traz para dentro da sala mediúnica. Vai ser difícil lidar com esse médium. Orientar uma pessoa dessa vai ser muito difícil. Tá? Então, como a gente vai lidar com essas variáveis? Continua Samuel: por isso e muito mais, se faz necessário ter mais conhecimento de si mesmo para vencer os complicadores de médium e não ser os médiuns complicados. Ok? Estou gostando do interesse de vocês, agradeço também por isso e desejo paz.